Eu vou mutar vocês aqui. Com exceção do Júnior, que está apresentando comigo. Vamos lá, pessoal. Primeiro, explicando um pouquinho, tá? Quem estiver assistindo essa gravação, o que é o ponto de evolução, né? Revisar, a gente tem lá o perfil no Instagram. O primeiro post está explicando exatamente qual é a proposta. A gente, hoje, tem mais de 40 clientes dentro da Forbit, que é a empresa parceira da Microsoft, uma empresa que tem mais de 12 anos de mercado, trabalhando com a parte de tecnologia aplicada a pequenas e médias empresas. E para a gente, esse número de clientes ficou impossível a gente reunir todo mês com os nossos clientes, que é o ideal. É o ideal para a gente poder fazer aquela análise, saber como é que está o negócio, o que a gente pode melhorar em cada negócio específico, né, em cada área específica. Se está precisando melhorar a parte de suporte, a parte de segurança, né, a colaboração das equipes, como é que está, ou então a gente quer mais mobilidade, quer dar mais qualidade de vida para o colaborador. Então, o ideal é a gente estar conversando todo mês. E aí eu comecei a conversar com o Júnior e também a gente começou a entrar em contato com outros mentores, né, de outras empresas, de outros mercados, e a gente viu que existia uma forma da gente entrar em contato com as pessoas, levando um tema, né, pertinente para que a gente pudesse, dentro desse tema, falar sobre como a gente pode transformar, né, como a gente pode evoluir aquele negócio usando a tecnologia. Então, por isso que saiu o nome chamado de ponto de evolução. O ponto de evolução, ele, basicamente, são 3 pontos de encontro. Tá? As mentorias semanais, chamadas de Tech Talks, como essa que a gente está falando, a gente está vendo agora, né, que vai ter o tema de como proteger os seus dados usando 3 passos. O Facebook, onde a gente vai ter uma comunidade para que esses clientes da Forbit presenciais e também os que já estão online aí, crescendo pelo Brasil inteiro, possam trocar ideias e fazer o famoso networking, né? Eu tenho um serviço aqui, eu posso oferecer isso aqui, o meu colaborador precisa disso, e a gente vai estar promovendo um espaço de mural para que vocês, clientes, possam apresentar os seus serviços e produtos e, assim, fomentar o mercado aí a nível regional e a nível Brasil. Beleza? E o terceiro ponto de encontro é dentro da plataforma, ou seja, somente os clientes que que fizeram essa assinatura do ponto de evolução vão ter acesso às mentorias gravadas. Então, vocês imaginam aí, em um ano, quantas mentorias a gente vai ter? Se for colocar assim, daqui a um ano, pelo menos a gente vai ter 48 temas abordados. E também, obviamente, vamos ter convidados especiais. Esses convidados especiais serão clientes e serão amigos nossos, meio do Júnior, que nós construímos aí essa amizade durante essa longa jornada tecnológica que a gente tem aí nas costas, para que a gente traga também essa visão de fora. Tá? Temos muitos amigos em outras posições de trabalho, em outras empresas gigantescas, e a ideia é que a gente traga eles para falar justamente de tecnologia aplicada a pequenas e médias empresas. Tá bom? Então, depois de apresentar justamente o que é o ponto de evolução, aí vocês podem perguntar, Arnaldo, mas tu falaste que o ponto de evolução é para quem assina. Isso. Eu conversei com o Júnior e a gente decidiu que os clientes da base, né, existente da Forbit seriam agraciados com o título de membros fundadores. Então, os nossos clientes são os primeiros clientes do ponto de evolução e não tiveram custo nenhum durante um ano para acessar toda essa plataforma. Tá? Então, isso foi uma forma de a gente dizer muito obrigado para cada um de vocês. Bem, sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Vou colocar aqui a apresentação. E vocês me falam se estão vendo. Estão vendo aí? Sim.
Beleza. Bem, agora quem quiser ficar mudo, pode ficar mudo. Quem quiser fechar a câmera, pode fechar a câmera, que a gente vai falar um pouquinho aqui e eu vou estar abrindo assim que puder. Eu vou só ter que deixar aqui, olhando para admitir as pessoas que estiverem querendo entrar. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Como proteger os seus dados usando 3 passos? Vamos lá. Começando por entender o problema. Primeira coisa, normalmente quando a gente começa a falar de dados, esses dados eles estão espalhados pelas pastas do nosso computador. Então, a primeira educação que a gente tem que ter é justamente dentro do nosso computador, dentro da nossa casa, certo? Então, normalmente quando a gente começa a salvar dados, começa a criar documentos, esses salvamentos de arquivos eles são colocados na área de trabalho, na pasta documentos, ou então alguns mais organizados criam lá uma pasta dentro do disco, né? Aí colocam lá o nome lá de Arnaldo, colocam o nome de Júnior e vão salvando, né, os arquivos, vão criando uma hierarquia. Isso aqui é o financeiro, isso aqui é o operacional. Mas a maioria das vezes, né, Júnior, a gente sabe que o pessoal não faz isso, né? O pessoal coloca no desktop. Então, quando a gente chega no cliente e olha a área de trabalho, é um monte de arquivos. Tá? E aí, Arnaldo, além disso, eu tenho o salvamento dos arquivos de download, que é uma coisa que está cada vez mais sendo usada. Por quê? O que é essa pasta, Arnaldo? É uma pasta que existe já, né, pelo Windows, definida, pré-definida, só que quando você acessa qualquer site e vai salvar um documento, vai gerar um PDF, por padrão, o Windows coloca nessa pasta. Então, é uma outra pasta que nem todo mundo tem conhecimento e que os arquivos ficam armazenados ali. Muitas vezes se tornando depois lixos eletrônicos. Outra coisa é a confusão existente entre o backup em nuvem e o compartilhamento de arquivos. Pessoal, backup é uma coisa onde esses arquivos que você tem no seu computador, eles são organizados, embaralhados, que a gente chama de criptografados, tá? E armazenados de uma forma que ninguém consiga acessar, a não ser pelo próprio programa que fez aquele backup, por questão de segurança, beleza? Então, o que acontece? Quando você armazena isso num serviço como OneDrive, Google Drive, tá? Ou Dropbox, que são as plataformas mais conhecidas, eles são compartilhados com aquela pasta. Arnaldo, qual é a diferença? A diferença é que eu tenho uma mobilidade, porque eu posso acessar aqueles arquivos de qualquer lugar. Aí as empresas normalmente começam a pegar e dar permissão para outros usuários acessarem. Tá? O Guilherme está dizendo que está com dificuldade de ouvir, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Normal aqui. Eu estou também ouvindo normal. Guilherme, pode ser que tenha É normal também. a configuração no teu Zoom, cara. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Porque o pessoal está ouvindo normal e eu também estou ouvindo normal, pessoal. Então, pessoal, voltando para cá, para a confusão. O Dropbox, o Google Drive, o OneDrive, eles apenas compartilham arquivos. Isso é muito grave. Por quê? Se um dos usuários que você compartilha esses arquivos for infectado por vírus, vai acontecer a sincronização e as outras pessoas também vão ser afetadas e vão ser infectadas. Tá? Então, por isso que eu falo, primeira coisa, compartilhamento de arquivos é interessante porque dá mobilidade, mas não te dá segurança. Outra coisa são os pendrives malditos, né? Ou seja, a pessoa tem um pendrive, né? Vai acessar em algum lugar, em alguma lan house, na casa de um amigo, no trabalho de não sei quem, e vai lá e coloca o pendrive. Ainda é uma das maiores formas de infecção, porque você não sabe a segurança daquele computador que você está colocando seu pendrive, e normalmente os vírus mais fajutos e eficientes estão sendo transmitidos por pendrive. Então, você pega aquele pendrive que você usou na casa de alguém, na empresa de alguém, ou então numa lan house, e quando você chega em casa, espeta no teu notebook, no teu computador, já era. Já foi infectado. Outra coisa são os sites de compras maliciosos. Por quê?
com a popularização do comércio eletrônico, a gente começou a usar cada vez mais, né, os sites em busca do melhor preço. E aí, pessoal, tem o tal dos phishings, que eles aparecem ou através de links em e-mails ou através de sites falsos. Então, sempre que você for fazer alguma compra ou baixar alguma coisa, um conteúdo da internet, está em dúvida, fala com alguém que tem experiência. No caso dos nossos clientes, liga para o suporte. Olha, baixei esse arquivo aqui, é seguro, né? Ele está dando uma mensagem aqui. Por quê, pessoal? O antivírus ele te avisa. Ele diz assim, olha, esse arquivo é potencialmente... como é que é a palavra, Júnior? Potencialmente, né, malicioso. Enfim, ele é uma ameaça, uma ameaça em potencial, tá? E a pessoa, mesmo assim, clica lá. Ok, eu estou ciente do perigo. E é normalmente aí que acontecem as infecções, tá? E, por último, também a popularização dos aplicativos de mensageria, né, instantânea. O que acontece, pessoal? O teu amigo tem lá um grupo de WhatsApp, né, e no WhatsApp dele, ele foi lá, clicou num link que alguém mandou para ele e foi infectado. Esses vírus de WhatsApp, o que eles fazem? Eles propagam através de todos os grupos que o cara tem. Então, ele vai mandar uma mensagem para todos os grupos, com aquele anexo. E os desavisados, eles vão também ser infectados. Olha aí, o Guilherme entrou, dá até para te ver, Guilherme. Está numa posição bem confortável. Deixa eu aqui, estopar o teu vídeo aqui. Pronto. Então, entendendo o problema? Está claro isso aqui? Quais são os potenciais perigos que nós temos aí ao manusear arquivos e documentos? Então, vamos lá. Para o primeiro passo de como a gente proteger. Primeiro é saber qual o padrão a seguir. Então, a gente criou uma lista aqui do que a gente faz nos nossos clientes aí há bastante tempo, que a primeira coisa é o quê? Armazenar todos os arquivos em uma só pasta. Como eu falei, o pessoal que é mais organizado vai lá, cria uma pasta no disco, né? Pode ser o C, pode ser o D, cria uma pasta lá com o seu nome, ou então dados, alguma coisa desse tipo, tá? Vai lá pelo gerenciador de arquivos e cria essa pasta, e lá dentro ele cria uma organização, né? Finanças, imposto de renda, filhos, doações, enfim, casa, né? Enfim, aí vai colocar contas, pagas, não pagas, enfim. Ele organiza aquela pasta. E aquela pasta principal, ele já vai utilizar para preparar para um backup, beleza? Essa pasta, você pode utilizar as que já existem no Windows. Uma delas é o Documentos. Então, existe uma pasta lá na tua árvore, né? Se você clicar no explorador de arquivos, você vai ver lá que tem uma pasta chamada Documentos. Arnaldo, posso usar essa pasta? Pode, beleza. Usa essa pasta e coloca toda a tua organização ali dentro. Beleza? Com o objetivo de quê? Limpar a área de trabalho. Pelo amor de Deus. A gente não quer ver mais, depois dessa aula, pessoas salvando arquivos na área de trabalho, né, gente? Não dá mais, né? Tá bom já, né? Por quê? Porque é uma área que a gente normalmente não tem controle, né? E aí tem, além de estar tudo espalhado pela área de trabalho, que fica bem feio visualmente, né? Você esquece de fazer backup daquela área, né? E aí, quando tem um acidente, já era. E aí, outra coisa que você pode fazer é, nos navegadores, tá? Orientados, claro. Ah, Arnaldo, não sei, não quero saber como é que faz isso. Tudo bem. Fala com o suporte, que a gente vai criar, vai mudar esse salvamento de arquivos dessa pasta que eu falei anteriormente, de downloads, a gente consegue colocar por padrão em outra pasta. E aí a gente pode colocar dentro dessa pasta que você já criou de forma mais organizada. Arnaldo, estou em empresas, né? Nas empresas, como é que a gente faz? Nas empresas, existe um servidor de arquivos, normalmente. Então, vai ter lá um acesso a uma letra, ou então a um compartilhamento que a gente vai colocar na tua área de trabalho, vai colocar lá no teu explorador de arquivos, e essa pasta, ela vai ser o local onde você vai colocar todos
os teus documentos. Então, vai ter lá, muitas vezes, o nome da pessoa, né? Ou então a área da pessoa, como eu falei, financeiro, contabilidade, pessoal, vendas. E aí a gente consegue concentrar todos os arquivos para serem salvos nessas pastas. Arnaldo, mas eu tenho muita coisa que também é de trabalho. Fala também com o nosso suporte, fala com o administrador da rede, ou então com o suporte da tua empresa, né, caso não seja a Forbit, para que você tenha uma área dentro desse servidor de arquivos. Por quê? Porque é lá que os arquivos vão estar concentrados e vão estar sendo feitos backups. Tá? Então, assim, como eu falei, a primeira coisa é armazenar todos os arquivos em uma só pasta ou em um só local, numa rede corporativa. Tá? Com o objetivo de limpar a área de trabalho e também direcionar todos os salvamentos para essas pastas compartilhadas que estão na tua rede. Júnior, alguma coisa aí para acrescentar? Tem que ativar teu áudio aí, peraí. Bem, o que eu posso acrescentar é que em redes corporativas, como de empresas, o Jonathan está aí escutando a gente, na empresa que ele trabalha, é um exemplo de uma empresa onde os arquivos são bem organizados em pastas. Uma empresa de engenharia e é bem organizado lá. Mas também tem que lembrar que, como é uma pasta que está sendo acessada por vários profissionais, vários funcionários ao mesmo tempo, por estar concentrado no servidor de arquivo, tem que lembrar das permissões que cada grupo ou pessoa ou funcionário tem que ter acesso. Por exemplo, por padrão, geralmente a pasta do financeiro é uma pasta que tem informações privilegiadas, confidenciais, que não pode estar com a permissão de qualquer pessoa poder acessar. Geralmente se trabalha, né, se configura aquela pasta para que somente o grupo do financeiro ou o financeiro consiga acessar, juntamente com os donos. Beleza, é isso mesmo. O ideal é que a gente crie essas permissões para cada grupo de usuários, né? Poder não ficar todo mundo acessando tudo. E é justamente sobre isso que a gente vai estar falando, né? Então, primeira coisa é permissão para as pessoas certas. Mesmo que seja dos dados pessoais, falando aqui sempre a comparação, né, de dados pessoais e dados corporativos. Dados pessoais, tu tem no teu computador. Mas, por exemplo, o Júnior é casado, né? Então, ele compartilha pastas com a esposa dele. Então, no computador dele, eles criaram um compartilhamento de pasta, ou podem criar compartilhamento de pastas, e, através desses serviços de compartilhamento, né, de arquivos, como OneDrive, Google Drive, Dropbox, ele pode dar permissão para que a esposa acesse também esses arquivos. Mas também pode ser que uma pasta específica de uma confraternização, por exemplo, que eles pegar as fotos e salvar ali. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e compartilhar com uma pessoa externa, com os vizinhos, com os amigos. Ele vai lá e dá essa permissão. É importante que você possa saber que não tem nenhum problema em você compartilhar, desde que você utilize sempre a regra mais restritiva. O que isso quer dizer, Arnaldo? Esse teu amigo, esse teu cliente, esse teu amigo, esse teu parceiro, esse teu vizinho, ele vai precisar escrever alguma coisa, apagar algum conteúdo? Não, né? Então, dá somente permissão de leitura, que é a primeira permissão que você pode dar para aquela pessoa, né? A pessoa precisa também mexer, no caso, a esposa do Júnior. Então, dá permissão de alterar. E a última permissão mais popular é a de controle total, que a pessoa pode fazer o que ela quiser, criar pastas, subpastas, apagar arquivos e tudo mais. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Além de dar permissão para as pessoas certas, qual é a permissão, qual o nível de permissão que você vai dar para aquela pessoa. E, por último, se aquela pessoa já não precisa, por exemplo, todo mundo foi lá, acessou as fotos da confraternização e tudo mais, tá? Você dá um tempo, tá? Depois você vai lá e remove as pessoas. Tá? Isso
voltando para o mundo corporativo, funciona da seguinte forma. O teu departamento de recursos humanos, ele tem que estar conversando com a gente. Por quê? Se sair ou entrar um novo colaborador, você tem que criar um novo usuário e dar permissão para aquele usuário naquele grupo que acessa aquela pasta. Tá? Nada de, por favor, nada de dar o acesso para o mesmo usuário usando a mesma senha daquela pessoa que saiu da tua empresa. Para a gente, não vai custar nada. Tá? A gente apaga o usuário que não é mais utilizado, cria um novo usuário, coloca dentro do grupo e ele acessa aquelas pastas com as permissões corretas. Tá? Mas não caia nesse erro de dar permissão para pessoas que não precisam estar mais acessando aqueles arquivos, aqueles documentos. Ok? Alguma coisa aí, Júnior? Não, eu acho que está bem explicado. Basicamente é isso aí. Claro que existem algumas regras, tá, no mundo da Microsoft. Existem alguns casamentos de permissões, mas qualquer para realizar o casamento das permissões corretamente e dar acesso à pessoa de forma correta. Entendi. Tá. Antes de passar para a terceira parte, uma das coisas interessantes que a gente fez dentro do ponto de evolução é utilizar serviços de parceiros e clientes. Tá? Então, por exemplo, só para fazer um merchan aqui, essa camisa que eu estou usando é a do Júnior também, são as camisas da Forbit e a gente confecciona no NAR Figueiredo, que é uma empresa que já está há muito tempo no mercado e prima pela qualidade dessas camisas. A que eu estou usando é uma camisa um pouco mais tecnológica, né, para usar em academia, usar em casa, né, dormir, enfim, fazer atividades ao ar livre. E a do Júnior já é um tecido mais resistente. Né? Eu estou falando esse merchan por quê? Porque é isso que você vai encontrar dentro da plataforma. Tá? Lá na comunidade do Facebook, é isso que vocês vão estar encontrando. É isso que vocês vão estar podendo oferecer para os outros clientes saberem dos seus produtos e serviços. Tá? Aproveitando também que a gente conversou falou aqui do Guilherme, né? O Guilherme trabalha na JC Maranhão, que é um grupo que uma das marcas que ele detém é a Mitsubishi, né? E é isso que a gente vai estar fazendo, ou seja, vai ter um desses nossos encontros que a gente vai estar falando sobre tecnologia em automóveis. Né? Obviamente, eles vão estar falando de por que você tem que escolher um Mitsubishi ao invés de uma outra marca. Né? O que hoje os carros têm de tecnologia? Então, também a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo, que a gente sabe que é bastante interessante. Todo mundo gosta de saber, todo mundo gosta de carro, todo mundo quer trocar e, às vezes, não sabe como escolher, né? Quer só escolher só pelo preço, e normalmente, quando escolhe só pelo preço, a gente se dá mal. Tá? Esse foi um parênteses. Camisas na Figueiredo, tá? E essa câmera que a gente está falando aqui, tá vendo só? A resolução minha do Júnior está ótima. A gente comprou lá na Lambrás, que é um grande parceiro nosso, tá? Com o Rafael, com o seu Carvalho, Carol, e é da Hikvision, aquela mesma empresa que faz os... Como é o nome, Júnior? Daqueles equipamentos? De câmera de segurança? Os DVRs. Os DVRs, né? A Hikvision já é bastante conhecida como fornecedora de DVR, tá? E agora ela veio para esse mercado e realmente é um preço muito barato com uma câmera de excelente qualidade. Bem, fechando o merchan, vamos lá. Terceiro ponto, pessoal, terceiro passo aí para a gente aumentar a segurança dos dados é contratar um serviço de backup em nuvem. Então, se eu já coloquei todos os dados concentrados em um só local, o que a gente tem que fazer? Tá? Primeiro é separar o joio e o trigo. Quais são os arquivos que eu uso comumente, ou seja, que eu estou usando direto? Normalmente são os arquivos de 2 anos. Em alguns clientes e outros que são mais dinâmicos, arquivos de 1 ano apenas. Tá? E aí, esses arquivos a gente vai fazer o backup em nuvem. Arnaldo, e o resto? O resto se chama histórico. E a gente vai pegar, te orientar, te ajudar a colocar esses arquivos no HD externo e desplugar no teu computador. Se um dia você precisar acessar esses arquivos, você pega o HD externo, conecta no teu computador e acessa.
Tá? Com isso, o que a gente garante? A gente garante que você pague cada vez menos um valor, né? Porque só vai estar realmente no serviço de backup em nuvem que eles cobram pelo tamanho da database. Tá? Então, quanto menos arquivos você tiver lá dentro, mais seguro você vai estar e com menos pagando um valor menor. E não esquecer que, Arnaldo, eu tenho 50 GB aqui de arquivos que eu estou usando comumente, né? Eu tenho 100 GB, então contrata 120 GB, né? Ou 130 GB. Por quê? Porque com o passar do tempo, além de existir uma coisa que a gente chama de retenção de backup, que é você diz quanto tempo você quer armazenar aqueles arquivos, tá? Então você vai lá e consegue manter esse histórico aí de 2 semanas atrás, alguma coisa do tipo, que é o recomendado, né? 2 semanas, no máximo 1 mês, que é o recomendado. Beleza? Bem, com esses 3 passos, eu tenho certeza, né? Quando a gente começou a falar sobre isso, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso, eu e o Júnior, e a gente tem certeza que vocês vão conseguir dar um upgrade assim de segurança dos dados de vocês muito grande e evitar acidentes. Pessoal, alguma dúvida aí, comentário? Até agora está tudo tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? É só desmutar e falar. Senão a gente vai passar para a parte final. Como falei para vocês, o objetivo aqui é a gente ser rápido e direto. Revisando o que a gente tem que fazer. Quais são os 3 passos? Vamos lá. Primeiro, definir um padrão, ou seja, concentrar os arquivos em uma só pasta, tirar os arquivos da área de trabalho, deixar uma forma mais organizada e, contando com o auxílio do suporte, armazenar, criar esses armazenamentos padrão em uma pasta que você esteja já selecionado para poder armazenar o conteúdo. O segundo passo é dar permissão para as pessoas certas, e se não tiver mais que acessar, remove aquela pessoa, e sempre dando a permissão mais restritiva. E o terceiro é contratar um serviço de backup em nuvem, que hoje é a única forma 100% confiável de você não perder dados num ataque de ransomware, que é o mais popular atualmente. Por último, vamos lá falar sobre os próximos passos. Tá? Quem estiver assistindo esse vídeo, volta a falar. Isso aqui agora é para você. Arnaldo, eu sou pessoa física. O que eu posso fazer para melhorar meus dados? Contrata a gente agora, que a gente tem o plano nacional, que custa R$ 29,00 por mês por computador. Com isso, você vai ser orientado para a equipe para fazer esses 3 passos que a gente acabou de falar. Tá? E, se você quiser dar um upgrade ainda maior, você contrata o antivírus corporativo por mais R$ 6,00. Arnaldo, quer dizer que por R$ 35,00 eu fico tranquilo ou tranquila? Com certeza. Tá? Então, não perde, porque essa oferta aí a gente deve logo, logo fazer um reajuste. Segundo, se você for pessoa jurídica e não é ainda cliente da Forbit, bem, eu tenho uma proposta muito boa para você. Entra no Ponto de Evolução, fala com a gente, faz as mesmas coisas aí, ou seja, Arnaldo, tenho 10 computadores. Ok, a conta é simples, é 10 vezes 29 ou 10 vezes 35 para começar a aumentar a segurança do teu negócio. Tá? E o ideal é você também implantar um firewall corporativo no teu escritório para poder controlar o acesso à internet dos teus colaboradores e também evitar que pessoas de fora acessem o teu conteúdo. E para os clientes da Forbit que ainda não têm essa organização, vai um puxão de orelha, porque a gente fala isso toda vez com vocês. Vamos revisar essa base de dados, tá? E implantar o backup em nuvem. Tem que verificar. Então, a tarefa, dever de casa, né, Júnior? Amanhã, entre em contato com a gente, verifica o que está faltando. Tem essa pasta aqui. Eu tenho arquivos na minha área de trabalho. Vamos organizar isso, vamos colocar isso tudo num só local, tá? Ou na tua base que já existe, e vamos colocar tudo isso em um serviço de backup em nuvem, que a gente está agora com uma parceria gigantesca e muito boa com esse backup. Né? Eu queria que o Júnior falasse aí. Tem 2 minutinhos, Júnior, para tu falar aí.
que a SBackup traz de benefício para a gente hoje? Sim, a SBackup é uma empresa brasileira, lá de Santa Catarina, tem um excelente preço por gigabyte, tá? Você pode, dependendo da sua base, conseguir armazenar bastante conteúdo em nuvem por um preço bem em conta, tá? E gerencialmente ela proporciona um controle nosso lá no nosso NOC, né, com a nossa equipe, através de um dashboard muito fácil de identificar o que está falhando, o que não está falhando, para que a nossa equipe prontamente faça o ajuste lá no backup e deixe nossos clientes sempre seguros. Eu estava mudo. Agora estão me ouvindo, né? Como eu falei para vocês, é rápido e rasteiro. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Quem estiver assistindo isso, essa apresentação gravada, tá? Entre em contato com a gente. Tanto faz se for o plano pessoal, o plano corporativo, não é cliente ainda da Forbit, vamos conversar, vamos ver uma oferta boa para que você comece com a gente, comece realmente a evoluir o seu negócio usando a tecnologia da forma correta. Ok? Muito obrigado e até quarta-feira que vem no nosso próximo Tech Talks. Acompanhe pela rede social lá, pelo Instagram, né, @pontodevolução, para poder ficar sabendo das novidades na área de TI e também como a gente pode utilizar a tecnologia cada vez de forma mais acertada no teu pequeno e médio negócio. Tchau, pessoal. Tchau, Júnior. Obrigado. Até a próxima.